Olá, é uma alegria receber ou chegar a todas e a todos que nos recebem, que recebem o Evangelho da Casa do Caminho, nossa casa que fica situada aqui em São Paulo, na Vila Mariana, na Rua Estado de Israel, número 59. Nós vamos dar início ao nosso Evangelho agora e eu queria convidá-los a buscarem um lugar tranquilo para que vocês possam participar desse Evangelho, onde vocês possam não ser interrompidos, tentar desligar e se desconectar de qualquer aparelho que não esteja sendo utilizado agora, nesse momento, para que você possa assistir esse Evangelho, você possa se conectar com você mesmo, deixando as preocupações de fora, para que a gente possa aproveitar cada uma das etapas desse Evangelho que vamos receber. Vamos trazer para a nossa tela mental a imagem meiga do querido Senhor Jesus, nosso irmão maior, e com essa imagem nós possamos nos conectar com os mentores da nossa casa, Itaporã, nossos mentores individuais, nosso anjo da guarda. Possamos acalmar nossos sentimentos, nosso coração, e possamos nos abrir para toda a ambiência que está sendo preparada para cada um de nós e que nós possamos aproveitar os ensinamentos que nos serão trazidos. Fica conosco, Senhor, nos abençoa e permita que nós possamos abrir nosso coração e nossa mente para aproveitar ao máximo tudo que vamos ouvir e a experiência que vamos ter. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, nós vamos lá um pouco sobre o cenário de Jonas. Jonas, quem é Jonas? Por incrível que pareça, Jonas é referido por Jesus numa das passagens interessantes que estão gravadas lá no Evangelho de Lucas, Marcos e Mateus. Em Mateus, nós encontramos no capítulo 15, no final do capítulo 15, mais uma das demonstrações de que a intensa atividade de Jesus, os 3 anos em que ele esteve entre nós, realmente era, de uma certa forma, assim, extenuante, não é? Ele havia passado 3 noites, ou melhor, 3 dias, atendendo uma multidão que se acercou dele às margens do Mar da Galileia, e ali ele operou prodígios assim extraordinários, devolvendo o caminhar a paralíticos, a cegos, um monte de coisas muito interessantes. E no final desses 3 dias, quando provavelmente já tinha atendido toda aquela multidão que se acercou dele, ele estava meio assim preocupado porque ele tinha que partir, mas ele não queria fazê-lo sem que pudesse talvez ajudar aquelas criaturas a abrandarem a fome, né? Porque eles ficaram ali e não redavam pé do entorno de Jesus. E aí Jesus, na realidade, pergunta aos seus discípulos o que eles tinham lá disponível, e a informação que eles tinham mais ou menos 7 pães e 7 peixes. E aí é quando acontece aquele extraordinário fenômeno, né, que é muito referido, da multiplicação dos pães e dos peixes através dos poderes fluídicos de Jesus, né? E, na realidade, aquilo lá não saciou a fome de toda aquela gente, como também fez com que ainda sobrasse muita coisa, né? Foi calculado lá que tinha sobrado 4 cestos, com mais uma quantidade enorme de petiscos aí para o povo, né? E aí Jesus pega um barco e vai a Samadã. Ao adentrar aquela região, né, ele já foi abordado por saduceus e fariseus e, na realidade, pediam a ele um sinal dos céus. E Jesus ficou um tanto quanto assim irritado, né? E disse: puxa vida, vocês são capazes de olhar para o céu de manhã e dizerem que vai fazer bom tempo, né? E ao final da tarde
olhando mesmo o céu, vendo que está meio que avermelhado, preveem que vai haver chuvas, né, na continuidade do tempo. Na realidade, vocês são capazes de fazer isso, mas são incapazes de enxergar o sinal dos tempos. E não haverá um sinal do ano. Bom, isso é mais ou menos 20 séculos atrás. 1976, na cidade de Uberaba, o médium Chico Xavier atendia um jornalista de Porto Alegre, hoje já desencarnado, um homem muito competente que não era espírita e que se tornou espírita dada assim a convivência com Chico Xavier, o que aconteceu mais ou menos por acaso, porque ele estava em Uberaba fazendo um desenvolvimento de uma obra em torno de um personagem importante da história do Rio Grande do Sul. E ele, uma noite, estava lá meio de boa, né? E, na realidade, a mãe dele havia feito referências a esse tal de Chico Xavier. Ele foi até o Grupo Espírita da Prece, porque a essa altura o Chico já estava lá, e, na realidade, aproximou-se do Chico, pediu uma entrevista. O Chico disse que o atenderia, mas depois do término dos trabalhos. Quem foi lá a Uberaba, a gente teve o privilégio de lá estar algumas vezes, viu que realmente os trabalhos começavam às 20 horas e terminava pela madrugada, né? E as horas foram passando, nada de terminar o trabalho, o Fernando foi para o hotel, lá para a pensão onde ele estava, e dormiu. No dia seguinte retornou, e aí começou a convivência, a relação dele com o Chico, que resultaram em duas obras muito interessantes. A primeira dela é Janela para a Vida, onde ele vai falar sobre a questão da dependência do cigarro, vai falar sobre a percepção das plantas, não é? Porque o Kardec diz que as plantas têm, na realidade, uma reação meramente mecânica, mas pesquisas lá nos anos 60, 70, nos Estados Unidos, na realidade, mostraram que as plantas aparentemente têm uma percepção muito interessante. E na entrevista que o Emmanuel vai responder ao Fernando, vai dizer que, na realidade, quando nós vemos a reação da sensitiva, da ruda, daquelas plantinhas que parece que reagem à sua aproximação, a gente tem que levar em conta a questão da empatia. Era uma palavra, por sinal, muito pouco conhecida na época. Hoje está mais ou menos na moda, né? Empatia, existem escolas lá no exterior que estão desenvolvendo na criançada a ideia da empatia, que é colocar na condição do outro e sentir o que o outro pode estar sentindo diante de determinadas situações. Bom, aí o Fernando, entre todas as perguntas e respostas que fez ao Chico, né, respostas que o Chico trouxe, invariavelmente o Emmanuel que fazia, acabou produzindo um pouquinho mais à frente um outro livro chamado A Ponte, também sensacional, né? Hoje acredito que só se acha em sebos, porque o Fernando morreu e as editoras, a primeira foi a editora Globo lá do Rio Grande do Sul, e depois a LAC aqui de São Paulo fez algumas edições. Hoje eu nem sei na mão de quem está os originais desse livro, até porque a família do Fernando não era espírita. E entre as perguntas, estamos em 1976, 77, e na realidade o que de uma certa forma ocupava o imaginário das pessoas era Nostradamus. E aí o Fernando pergunta para o Chico, escuta, o Nostradamus deve ser levado a sério? Aí o Emmanuel fala assim, olha, na realidade ele tem que ser melhor estudado, mas na verdade a gente tem que olhar com atenção o livro de Jonas. Olha lá o livro de Jonas sendo falado mais uma vez, né? E assim, na proximidade do Chico tinha lá uma Bíblia. E aí o Chico abre a Bíblia e pega o livro de Jonas. É um livro que tem apenas 4 capítulos, é o menor dos livros da Bíblia e faz parte do Antigo Testamento, e conta uma história assim meia fantasiosa aparentemente, mas que traz um contexto assim, um ensinamento bastante profundo. Porque a história de Jonas é a seguinte: Jonas, segundo a gente inclusive procurou, eu até comentei isso numa outra ocasião, eu procurei onde é que no meio espírita tinha se falado desse tal de Jonas, a não ser o Emmanuel por Fernando Orme através do Chico, né? E aí eu fui encontrar numa obra extraordinária do extraordinário Kai Barchutel, chamado O Espírito do Cristianismo, né? Eu acho que é esse o título do livro. Ele tem lá parábolas e ensino de Jesus, ele tem uma interpretação lá do Apocalipse, ele tem um monte de livro legal e, na atualidade, muito poucas pessoas levam em consideração, né? Bom, e aí o que aconteceu foi que o Kai Barchuter fez uma análise dos 4 tópicos aí
É o espírito do cristianismo, o nome do livro mesmo, né? Acabei de ver aqui. E na realidade, é muito interessante, porque tem a ver com tudo o que está acontecendo. Ao que tudo indica, é, esse sinal de Jonas de que o Emmanuel vai falar, que Jesus falou lá para os fariseus e saduceus, ele, na realidade, é um indicativo das mudanças de ciclos, né? Jesus falou assim: vocês são capazes de prever o tempo, mas são incapazes de enxergar o sinal dos tempos, né? E, na realidade, nós, se fizermos assim uma regressão, vamos ver que há 2000 anos atrás estávamos passando de um ciclo da humanidade para outro. Agora nós estamos passando por um outro ciclo, né? 20 séculos depois, mais ou menos esses 20 séculos têm a ver com números que foram apurados muito tempo antes por aqueles que estudaram o movimento aí dos astros, percebendo ou calculando, não sei de que forma, porque parece que houveram civilizações muito avançadas na antiguidade, e na verdade eles conseguiram precisar que o tempo que o sistema solar leva para dar uma volta ao redor de si mesmo é 25.960 anos, e divididos em 12, que eles mapearam o céu e dividiram em 12 signos, 12 símbolos, que deram origem ao zodíaco do mundo ocidental, porque existia o zodíaco lá da Índia, né? Onde o Emmanuel diz que Jesus alocou alguns dos exilados de Capela, sobretudo aqueles que tinham maiores conhecimentos filosóficos religiosos, e se irradiaria esse conhecimento para toda a humanidade, embora o hinduísmo, no meio do qual aquilo lá surgiu, como consequência dos Vedas, né? Na verdade, foi totalmente deformado, desfigurado. A criação das castas, que o Emmanuel fala lá no livro Caminho da Luz, foi um erro grosseiro daqueles orgulhosos que vieram de Capela e que, infelizmente, criaram esse estigma que persegue ainda a sociedade indiana, ou hindu, até hoje, né? Bom, e aí, na realidade, eles chegaram a 25.960 anos, dividiram por 12, mais ou menos, dá 2.160 anos. É um ciclo, e nós estamos no final dele. Jesus, a gente outro dia teve a oportunidade de falar a respeito disso, quando falamos sobre a Dona Regina aí na primeira live pelo YouTube da Casa do Caminho, e nós recuperamos todas aquelas informações do irmão X, no livro Cartas e Crônicas, a mensagem Kardec e Napoleão, a mensagem que o próprio Humberto Campos, o irmão X, deu, revelou que o Denis Hippolyte Leon Rivaio foi um padre, John Huss, mais ou menos no século XIII, lá da era cristã, né? E, na verdade, o livro de Jonas resume-se no seguinte: Jonas recebe uma orientação de Yahvé, que é o Deus dos judeus, né? O nome que eles dão para o Deus deles, e ele deveria ir até uma cidade que, na realidade, era uma das maiores cidades da época, chamada Nínive. É capital da Assíria. Os assírios eram inimigos mortais dos judeus, né? Porque judeu, infelizmente, até hoje continua sendo a pedra do sapato da humanidade, né? Muita gente persegue, mas eles têm realmente uma capacidade acima da média. Jesus os colocou ali, misturados com os exilados de Capela, dentro da implantação da fase da raça adâmica, né? E eles são os maiores contemplados com prêmios nobres, descobertas, evoluções fantásticas, né? E incomodam, né? Conseguiram transformar o deserto em área cultivável, fornecendo leguminosas para toda a Europa com qualidade assim superior através do gotejamento, da irrigação de gotejamento. Os caras são cabeça mesmo, dessalinizar a água do mar para poder fazer a produção agrícola e assim por diante. Então, na realidade, o Yahvé, a princípio, não deu a orientação para o nosso amigo Jonas, e o Jonas, como todos nós, né, resolveu desobedecer. Pegou o barco na direção de Tarsis e, na verdade, foi lá para o porão do navio, dormiu, e aqui fora do navio, na embarcação, começou uma tempestade violenta. O desespero começou a tomar conta de todos os tripulantes, começaram a jogar as coisas que tinham ali tudo fora para aliviar o peso do barco. O capitão, em dado momento, desceu no porão, viu que o cara estava dormindo lá, o Jonas está dormindo, falou: o que está fazendo aqui, né? E mandou ele subir para unir-se às outras pessoas, que a essa altura já estavam até rezando, né? E aí o Jonas percebeu que ele devia ser o causador do problema, porque ele desobedeceu Yahvé. E ele sugeriu ao capitão que o jogasse no mar.
e, na verdade, aí a tempestade se acalmaria e provavelmente aquela tripulação toda sobreviveria. E assim é feito. E simbolicamente, provavelmente, né, ele caído no mar, uma baleia engoliu o cara. E ali ele permaneceu 3 dias e 3 noites. E no meio daquela situação extremamente inusitada e desconfortável, ele resolveu orar e faz uma belíssima oração, que por sinal está repetida lá no livro de Jonas. E ele, evidentemente, consegue sensibilizar Yahvé e a baleia acaba regurgitando ele cai numa praia, e quando chega na praia, Yahvé novamente se aproxima dele e fala para ele que ele tem que ir lá em Nínive e dizer que se eles não se emendassem, na realidade eles iam sofrer as consequências. Aí ele não teve como fugir. Pensou em fazê-lo, né? Mas teve aquilo, porque ele tinha que encarar os amigos do povo. Foi até lá. E segundo a descrição, passou alguns dias comunicando a toda a população do que ia acontecer se eles não se emendassem. E realmente o que acontece é que nada do que eventualmente aconteceria aconteceu porque o povo resolveu ouvir o que Yahvé tinha mandado de recado, né? Tinha se emendado. Ele ficou um tanto quanto indignado com aquilo, porque dentro da cabeça dele, provavelmente egoísta como qualquer um de nós, a gente quer que todos aqueles que não façam aquilo que todo mundo tem que fazer, como aconteceu no último fim de semana, né? Milhares e milhares de pessoas foram para o mar e os outros ficaram em casa, como nós, né? E na verdade, a gente queria mesmo que o Covid pegasse todo mundo. Provavelmente a mentalidade nossa determina isso, porque nós somos muito egoístas. Nós não conseguimos ver. Foi o que aconteceu com o Jonas. Aí ele se retira da cidade, vai a um determinado local lá e assenta-se, constrói um abrigo, porque o calor estava demais, e ele vê assim que na proximidade dele surge um pé de mamona. E esse pé de mamona, assim, rapidamente se desenvolve e faz uma cobertura natural daquela região ali onde está o inverno. E o que vai acontecer é, ele adormece, acalmou, e na manhã seguinte, quando ele vê, um bichinho lá tinha comido a raiz do pé de mamona, e o pé de mamona havia morrido, né? E aí é um diálogo entre ele, como está escrito lá no livro de Jonas, entre Yahvé e ele, né? Yahvé dá uma enquadrada nele. Então, na realidade, o Karbar, e provavelmente a gente também, ousa fazer uma interpretação disso, né? Trazendo para a nossa realidade, porque nós estamos no final de um ciclo, nós tivemos 20 séculos de possibilidades de pegar a mensagem de Jesus e transformá-la em hábitos nossos de vida, e nós simplesmente mantivemos-nos mais ou menos no mesmo ponto. Reencarnamos algumas vezes, né? Porque hoje a gente tem o raciocínio mais dilatado com essas informações todas que o Espiritismo nos traz, e nós sabemos que em 20 séculos, provavelmente nós não reencarnamos 20 vezes. Até porque há uma população espiritual muito grande na fila esperando, né? Nós não podemos nos esquecer que demograficamente nós aumentamos, assim, incrementamos a nossa densidade a partir dos anos 50 do século 20, né? Então, nós éramos 2 bilhões em 1952, em 1974 chegamos a 4 bilhões e agora em 2012, em outubro, chegamos a quase 7 bilhões e meio. Então é muita gente. Mas lá na retaguarda tem mais ou menos 13 milhões aguardando, porque o Emmanuel calcula lá em 1952 que a população espiritual em nível consciente que está aqui na Terra é em torno de 20 bilhões de seres. Pois outros médiuns falaram alguns números maiores, mas é difícil ter crescido tanto a densidade assim espiritual do planeta, né? Acho que deve estar mantido mais ou menos dentro daquela média que o Emmanuel falou. Então, na realidade, nós estamos de volta aqui. Para nós aqui, espíritas, né, que estamos relativamente esclarecidos, é uma bendita oportunidade, porque multiplicam-se em todas as direções os desesperados, os aflitos, a quantidade de pessoas que está se entregando ao suicídio. A propósito, esse mês aqui é o mês da Setembro Amarelo, é o mês do suicídio, né? Melhor, da prevenção ao suicídio. É um número muito grande. Evidentemente, acontece, até me mandaram uma fotografia, um companheiro aí da casa me mandou uma foto aí de alguma praia aqui do Brasil, milhares e milhares de pessoas, inclusive invadindo a área marítima, né? Coberturas daquelas guarda-sóis, e aquilo lá parecia mais um jardim da infância espiritual.
Pessoas que não estão nem aí com a questão espiritual, elas só vão se incomodar quando eventualmente algum problema grave os assolar, né? Então a gente até respondeu para ele: aquilo lá é o jardim da infância, e daqui, quando forem reprovados os que estão como nós passando por um Enem espiritual, né? E forem excluídos e remanejados, esses daqui seguem mais 20 séculos tentando crescer espiritualmente. Porque você fazer mudanças de profundidade em você não é uma coisa muito fácil, mas é isso que a espiritualidade tem insistentemente dito a nós. Nós precisamos nos compenetrar, que nós temos que, como se fôssemos os Jonas e recebêssemos, quando voltamos aqui para essa dimensão, uma missão, né? A missão que nós recebemos, Jesus sintetizou em duas grandes propostas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Deus, infelizmente, está meio que esquecido da sociedade, né? Então a gente tem que começar a perceber que nós temos que amar a Deus. Mas como amar a Deus? Amando a nós mesmos, né? Nós nos adoramos, mas do lado negativo. Nós queremos muitas coisas em nosso proveito e muito pouco em proveito das outras pessoas. E nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Os Jonas da história somos qualquer um de nós. A recusa de o desvio para Tarsis é a inconformação e fuga aos compromissos, que é uma coisa que a gente adora fazer, né? Bem como o medo de nos expormos os nossos pontos de vista aos que agem e não pensam como nós. No ambiente de trabalho, quantos de nós têm coragem de se afirmar espíritas, a não ser quando talvez arguídos a respeito disso? O barco é o campo de lutas através da reencarnação. O sono do Jonas, lá no barco, é a exaltação dos sentidos. Nós adoramos comida, nós adoramos um monte de coisas que está aí, inclusive, ontem a gente falou numa outra casa sobre maledicência, né? Como nós somos empolgados com a maledicência. Hoje tem o nome de fake news, antiga fofoca, e na realidade é uma distorção da nossa possibilidade de nos comunicarmos, e isso complica a nós mesmos e complica a vida das pessoas. O medo do perigo, né? Conflitos, a sensação da dúvida para decisão tomada, de mudarmos a nossa presença. A prece que nós faz lá da barriga da leia é o reconhecimento de um poder supremo. Quantos de nós conseguem enxergar essa pandemia não uma coisa do homem? Na verdade, é um superior que o objetivo justamente foi uma avaliação das reações e comportamentos das pessoas. A questão dos 50 do livro Consolador, o Emmanuel responde ao que pergunta sobre essas questões de mortes coletivas. Resposta: isso, na realidade, corresponde ao resgate de dívidas criadas pelas próprias criaturas em relação às leis de Deus. E, na verdade, ele fala assim, os prepostos de Jesus vão no endereço certo da pessoa para que aquela pessoa consiga resgatar. Então, nem todo mundo, a história da máscara, da saliva, é claro que a gente tem que tomar as precauções, Deus está ajudando, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Mas ninguém tem certeza de quando é que vem isso aí. A gente pode até fazer uma suposição, se olharmos o André Luiz no livro Mensageiros, quando ele, indo no capítulo No Campo, ele volita com o Vicente e com o Aniceto, e tem a atenção chamada por uma nuvem que paira sobre as ruas, sobre as cidades, né? E aí não é uma nuvem da nossa atmosfera. E aí Aniceto percebe assim, o ponto de interrogação na cabeça do André e fala que aquilo lá é o resultado das emanações de todas as criaturas humanas que ficam constantemente exalando as suas próprias leis e pensamentos e se concentra formando focos aí sobre nós, capazes de serem absorvidos por nós. Mas ele vai chamar a atenção para um outro fato, que era justamente umas coisas escurecidas e enegrecidas nos prédios, e aí o Aniceto já se antecipa e fala assim, aquilo lá, e podemos até assim acreditar que são a origem dos vírus, porque quando surgiu a AIDS, Chico Xavier falou numa entrevista que a AIDS era de origem espiritual. Como é uma coisa que não tem estrutura física, né, como a gente está isso ouvindo dizer, na realidade é uma coisa resultante das nossas criações mentais que encontra
ressonância e correspondência e sintonia conosco, né? A praia e a atribuição da missão novamente é uma oportunidade renovada. Todo dia que a gente acorda, nós temos uma nova oportunidade, é uma reencarnação que começa, não é? Nós deveríamos adotar o procedimento recomendado no Evangelho segundo o Espiritismo de orarmos ao iniciar cada dia. A primeira obrigação de todo espírita, está lá escrito, é fazermos uma oração. Outro dia eu falava numa outra casa lá de São Caetano, e, na verdade, o cara lá, ele orienta os seus frequentadores, que assistiram à palestra via virtual também, para que, ao amanhecer, nós peguemos o Evangelho segundo o Espiritismo e abramos-lo ao acaso. Ali, invariavelmente, vem a nossa orientação para o dia. Na verdade, a gente vê que André Luiz, nos 13 livros que construiu, ele mostra 5 situações onde a retaguarda de quem está abrindo os livros de fundo espiritual, existe o dedo daquele que está tentando nos ajudar, que é o nosso anjo guardião, que é o nosso benfeitor espiritual, é o nosso familiar, como acontece, por exemplo, no Mensageiros, no lar de Isabel e Isidoro, né? Onde a dona Isabel abre, provavelmente, o livro da palavra, e o Isidoro está orientando ela para encontrar o versículo que tem que ser tratado naquele dia, que corresponde, inclusive, coincidentemente, ao tema da notícia que a filha dela tinha escolhido no Jornal do Dia. A frustração pela não ocorrência da destruição, porque o desejo do nosso amigo é que Nínive fosse para o espaço, como Yahvé tinha anunciado, né? Ele tem a ver com o nosso egoísmo, lembrando a inconformação ou a informação do capítulo 18 do livro A Gênese, de haver muitas pessoas que acabam acompanhando outras. Os Maria vai com as outras, né? Porque o Kardec fala assim, nem todos os que forem reprovados são espíritos que vão embora, porque essa informação de São Luís na questão 1019 do Livro dos Espíritos. Muitos deles, na realidade, vão ser manejados para as regiões pouco desenvolvidas da Terra, mas desgarrarão dos seus familiares, muitas vezes, né? Então, o livro de Jonas precisa, talvez, ser lido e meditado por cada um, porque, na realidade, embora as receitas de Jesus estejam aí à disposição, essa também é uma das que ele deixou encaminhada, capítulo 16, lá no início do Evangelho de São Mateus. Bom, esperamos que alguma coisa possa ser utilizada por aqueles que acompanharam essa exposição e que Deus possa nos amparar, proteger, abençoar, sob a inspiração de Jesus, que é o modelo mais perfeito, questão 625, Livro dos Espíritos, que nós temos que tomar como base para nos orientarmos dentro da vida. Muita paz a todos. Vamos agora, queridos amigos, é chegado o momento das nossas doações, porque vibrar é doar, doar amor pelo nosso pensamento elevado. E assim, respirando calma e profundamente, e acima de tudo, irmanados no mais profundo sentimento fraterno. Vibremos paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade e amor. Sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta. Muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Amparo e proteção às crianças e aos idosos. Discernimento aos jovens. Sustentação para todas as casas de oração e caridade, em especial para a Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais.
proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer suas dificuldades e para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente, encarnados e desencarnados. União, fé e paz espiritual para todos os núcleos familiares, principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades ou por doenças e perdas de entes queridos. Vibremos harmonia para os nossos lares. Equilíbrio e força, luz, coragem e perseverança para todos nós, e que se fortaleça em nossos corações o amor de Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Concluindo o nosso evangelho de hoje, é chegado o momento de, mais uma vez, agradecermos a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, aos Espíritos de Luzes e, em especial, ao nosso dirigente Itaporã. Rogamos ao Mestre Jesus para que possamos assimilar os ensinamentos trazidos pelo seu Evangelho e colocar em prática as lições recebidas. Olhos que veem, ouvidos de ouvir. Jesus, ainda hoje, multiplica os pães. E assim, vamos encerrando mais um Evangelho, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos os nossos ofensores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal. E que assim seja, graças a Deus.